Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer, com fruto, este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Tem apenas 2 versículos o Evangelho que a Igreja nos propõe na missa de hoje e, no entanto, com tão poucas palavras, São Marcos consegue nos descrever essa atividade incessante de Jesus, que chega à casa com os seus discípulos e de novo acorreu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Nem sequer podiam comer porque o destino daquelas pessoas que se aproximavam de Jesus não lhe era indiferente. Também os apóstolos se deixavam contagiar por esta necessidade de Jesus de socorrer as pessoas, de as atender, de as acolher bem. Jesus dava-se, tal como agora te dás, Senhor, a nós, tal como agora estás presente nestes tempos de oração, tal como agora te ofereces na Eucaristia. Seria de esperar que esta ação generosa de Jesus merecesse pelo menos o agradecimento de todos aqueles que o rodeavam. Mas São Marcos surpreende dizendo, ao saberem disto, os parentes de Jesus puseram-se a caminho para o deter, pois diziam, está fora de si. Há frases que magoam mais quando vêm daquelas pessoas que nos conhecem bem, não de estranhos, mas das pessoas da nossa casa. E esta é uma frase duríssima. Está fora de si, como quem diz, está maluco. Não são os inimigos de Jesus que o dizem, não são os fariseus, não é a multidão. São aqueles que o conheciam de há muitos anos em Nazaré. Jesus não está a fazer nada de errado. Está a curar, a libertar, a ensinar, a gastar-se pelas pessoas. Mas falo de tal maneira, com tal intensidade, que já não encaixa nos esquemas normais. Não tem tempo para comer, descansa mal, não se protege, não se poupa. E então dizem, está fora de si. Isto já passou dos limites, isto já não é equilibrado, está maluco. Podemos entender, de certa maneira, a surpresa daquelas pessoas, mas não estavam certas. Que pouca coisa seria Deus se nós o pudéssemos entender totalmente. Sempre teremos esta tentação muito grande de querer um Deus controlável, um Jesus bem educado que atua da maneira que nós achamos que deveria atuar, um Evangelho que não incomode demasiado, um Jesus que não peça grandes mudanças, que não mexa com escolhas concretas, que seja abstrato, que não nos obriga a ir contra a corrente. Mas este Jesus real dos Evangelhos não é assim. Tu, Senhor, amas demais. Tu, Senhor, perdoas em excesso. Tu, Senhor, entregas-te totalmente. E quem ama assim aos olhos do mundo parece sempre que está maluco. Assim é a vida dos santos. Assim se entende uma Teresa de Calcutá que decide dedicar a sua vida na miséria com os miseráveis, socorrendo-os. Assim se entende um São José Maria Escrivá que, no final da sua vida, decide promover um santuário no meio das montanhas, longe de tudo, e nesse santuário mandar colocar 40 confessionários para as pessoas se aproximarem e poderem se confessar quando não ia lá ninguém. São loucuras. As pessoas que amam muito fazem coisas loucas e depois Jesus recompensa-as pela sua boa loucura. Depois os pobres de Calcutá são atendidos e socorridos e se impressiona outras pessoas e leva-as a imitar esse exemplo. Depois, de facto, muitas pessoas se aproximam desses tais confessionários e há ocasiões em que estão todos cheios. Deus é assim. Numa das suas homilias, precisamente São José Maria, ao falar sobre o amor a Nossa Senhora, dizia que se procurais Maria, encontrareis Jesus,
e aprendereis a entender um pouco o que há nesse coração divino que se aniquila, que renuncia a manifestar o seu poder para se apresentar sob a forma de escravo. Falando humanamente, poderíamos dizer que Deus se excede, pois não se limita ao que seria essencial para salvar-nos, mas vai mais além. A única norma ou medida que nos permite compreender essa maneira de atuar de Deus é reparar que não tem medida, ver que nasce de uma loucura de amor, que o leva a tornar a nossa carne e a carregar com o peso dos nossos pecados. Como é possível dar-nos conta disto, advertirmos que Deus nos ama e não ficarmos também nós loucos de amor? Podemos pedir ao Senhor: ajuda-nos, Jesus, a darmos conta dessas tuas loucuras e ajuda-nos a também nós ficarmos loucos de amor. Que não nos interesse que nos chamem de malucos, porque hoje continua a acontecer o mesmo. Um jovem que decide viver a castidade é retrógrado. Ir à missa ao domingo quando podia estar a dormir é uma coisa estranha. Rezar todos os dias, isso é um fundamentalismo. E escolher servir os outros em vez de pensar só em si, que desperdício. És maluco. E até pessoas bem intencionadas dizem: não compliques, vive como toda a gente, não sejas radical. O que quer dizer, não sejas como Jesus. Mas o Evangelho não foi pensado para ser vivido só pela metade. Tu, Jesus, não enlouqueceste, não estavas fora de ti. Simplesmente amaste até ao fim. E isso assusta-nos porque põe em causa o nosso comodismo, porque aponta o dedo para as nossas desculpas, porque revela essa nossa meia entrega. Um cristianismo que é só de fachada, que é só de costumes, que é só quando dá jeito, que não transforma ninguém. É preferível ser louco a ter essa vida morna. Talvez o Senhor nos pergunte hoje: tu queres mesmo seguir-me ou simplesmente simpatizas comigo? Tu estás disposto a viver as loucuras do Evangelho ou pões limites? Tens medo do que podes perder se me segues? Tens medo de não encaixar em determinados ambientes, em certas conversas, em algumas escolhas? Pois olha, não encaixar em algumas dessas coisas pode ser sinal de que estás bem encaixado em Deus. Nesta passagem do Evangelho, São Marcos não nos fala de nenhuma explicação de Jesus aos seus familiares. Não entra em discussões, continua a fazer o bem, vive com essa liberdade de quem sabe para quem vive e para que vive. Dá-nos a nós, Senhor, também essa mesma liberdade. Onde é que eu tenho medo de parecer maluco por tua causa? Em que áreas da minha vida é que eu tenho vergonha do Evangelho? Onde é que estou a negociar demasiado contigo? E talvez o Senhor nos anime e talvez nos responda: não tenhas medo de ir mais longe, não tenhas medo de não ser compreendido, porque no final não serão felizes aqueles que só se preocuparam com a forma como parecem aos olhos do mundo, mas aqueles que se decidiram a amar sem medidas. Se um dia nos disserem: estás maluco, estás a exagerar, isso não é normal, talvez estejam a dar-nos um grande elogio, talvez estejam a dizer-nos: estás a começar a parecer-te com Jesus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.